Na sequência do estudo do Evangelho no Lar, será dada continuidade à leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Para aqueles que estejam iniciando o estudo a partir deste vídeo, informamos que as orientações necessárias para a realização deste estudo em seu lar estão descritas no início do vídeo Evangelho no Lar 01, disponível neste canal. A seguir, apresentamos os procedimentos recomendados. Número 1. Prece inicial, simples e concisa. Número 2. Leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo. Número 3. Comentários em voz alta, moderada e clara, conforme o seu entendimento. Número 4. Fluidificação da água através de prece simples. Número 5. Prece final, simples e concisa. Após o período de isolamento social, orientamos em nossa sede como fazer o estudo do Evangelho no Lar em 3 reuniões presenciais, sempre às terças-feiras, às 19 horas. Olá, meu nome é José Luiz, sou médium da Sociedade Espírita Ramatiz e hoje, continuando os estudos do Evangelho, vamos estudar o capítulo 2, O Meu Reino Não É Deste Mundo. Vamos iniciar com uma prece de abertura. Amado Mestre Jesus, amigos e guias espirituais, aqui nos encontramos junto ao Evangelho para o estudo das lições. Pedimos a vós, queridos irmãos e amigos, que possais nos inspirar na melhor compreensão das lições. Ao Mestre Jesus pedimos que nos fortaleça, para que possamos vivenciá-las no nosso dia a dia. É assim que te pedimos permissão para dá-lo por iniciado. Graças a Deus. Então, nesse capítulo 2, O Meu Reino Não É Deste Mundo, nós vamos encontrar os itens: a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista, e nas instruções dos Espíritos, uma mensagem com o título Uma Realeza Terrestre. E João, no capítulo 18, versículos 33, 36 a 37, traz a seguinte narrativa. Pilatos, tornando a entrar no palácio e fazendo vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é aqui. Pilatos então pergunta: Logo tu és rei? Jesus responde: Tu o dizes, sou rei. Nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que pertence à verdade ouve a minha voz. Então aqui Jesus diz: Nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Que verdade é essa? A verdade que aguarda todos nós na vida futura. Mas sem compreendermos o que significa vida futura, nós nos deixamos se envolver pela vida material, pela vida presente, essa que nós podemos perceber através dos nossos 5 sentidos. E Pilatos também, envolvido com o poder temporal da carne, da matéria, com certeza não poderia entender o que Jesus queria dizer. Nós vamos encontrar como um grande tópico do Evangelho, em quase todos os capítulos, direta ou indiretamente, Jesus traz como o grande ensinamento a construção do reino de Deus. E esse reino de Deus não é material, não é um reino físico, é um reino que só se pode conceber com o sentimento, com o coração. E esse reino já está dentro de nós através das potencialidades divinas que nós herdamos do nosso Criador. Para tanto, precisamos materializá-lo em nós mesmos e, a partir daí, ele se exteriorizará aonde nós estivermos. Portanto, o ponto de vista, a vida futura, como ponto de vista principal para nós, traz todas as possibilidades para que nós possamos verdadeiramente entender qual é a verdadeira realeza, se é terrestre ou a espiritual. E com toda certeza, pelo que nós podemos estudar no Evangelho, nós podemos saber que a realeza espiritual é aquela que cada um de nós deve conquistar. Portanto, Pilatos ficou bastante atônito, sem entender
aquilo que ele estava dizendo, que Jesus estava dizendo. Mais adiante, João, no capítulo 19, versículos 10 e 11, vai trazer também uma narrativa muito interessante, onde Pilatos, questionando Jesus sobre o que era a verdade, e Jesus calando-se, ele diz: não sabes que tenho poder para te soltar e que também tenho poder para te mandar para a morte, para o sacrifício? E Jesus diz: não terias poder nenhum sobre mim se o meu Pai não o tivesse dado a você. Olha que interessante. Ele está falando com Pilatos que aquele poder temporal que ele tem era dado por Deus. E que com a morte do corpo físico esse poder também se finda. Quando na verdade, quando nós entendemos a vida futura, o poder conquistado através das virtudes que nós podemos desenvolver dentro de nós, esse poder jamais se perde. Quanto à realeza de Jesus, a realeza de Jesus não era verdadeiramente também aqui do mundo material, do mundo físico. Ele, através dos bilhões de anos de experiência, ele conquistou a angelitude. E essa realeza é a realeza dos anjos, que nós na matéria ainda não conseguimos compreender. Assim também como o povo hebreu daquela época. Eles sabiam e tinham o conhecimento de anjos, mas acreditavam que eram seres privilegiados da criação. Não sabiam que todos nós, filhos de Deus, iremos alcançar a angelitude também. Então, a realeza de Jesus, mais uma vez, é a realeza daquele que conquista as maiores glórias como espírito mortal, vencendo a grande batalha que cada um de nós precisa vencer, que é a batalha de vencermos a nós mesmos. O ponto de vista é também um tema que se encontra aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, e que faz toda a diferença. Porque se o ponto de vista nosso for só a vida presente, a vida material, qual seria a vantagem de nós vivenciarmos os mandamentos? Sermos bons, fazermos o bem, fazermos essa grande luta conosco mesmo de nos transformar em espíritos melhores. Se tudo se acabaria com a morte do corpo físico, para que essa luta, para que essa batalha tão intensa? Então, quando o ponto de vista trazido por Jesus se é vida futura, tudo muda de figura. Porque nós sabemos que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, tudo aquilo que nós estamos realizando hoje, nós teremos as suas consequências nas vidas pregressas, nas vidas futuras, melhor dizendo. Nós, então, vamos herdar de nós mesmos as nossas construções. Nós iremos, então, colher aquilo que semeamos durante todas as nossas vidas. Então, o ponto de vista como uma melhor compreensão da imortalidade da alma e que a vida continua após a morte do corpo físico faz com que nós lutemos verdadeiramente para vencer a nós mesmos nessa grande batalha que eu gosto muito de falar, porque não é uma batalha exterior, mas é uma batalha interna, uma batalha que eu não vou vencer os inimigos fora, mas uma batalha que eu vou vencer os inimigos dentro, ou seja, as minhas próprias imperfeições, transformando-as em virtudes. Essa é a grande batalha que o Evangelho nos convida a realizar. E nas instruções dos Espíritos, na mensagem dos Espíritos, que tem como título Uma Realeza Terrestre, vale muito a pena lermos essa mensagem, que ela é dada por uma rainha de França. E ela, quando na Terra, também iludida pelo poder temporal dos homens, ela acreditava que em suas veias corria um sangue diferenciado e não tinha apreço por aqueles que consideravam subalternos. Mas quando a morte chega, quando há essa transposição pela porta do túmulo para o mundo espiritual, ela encontra uma realidade que não lhe agradou muito. Porque viu aqueles a quem ela tinha humilhado na terra por considerar seus subalternos estarem muito, mas muito acima, espiritualmente falando, a ela. E ela vem trazer esse testemunho, essa rainha que viveu aqui na terra o poder, ela vem trazer esse testemunho mostrando para nós
que esse poder, na verdade, não vale nada. É um poder que Deus nos oferece, para que possamos utilizá-lo da melhor maneira possível para beneficiar todos aqueles que estão sobre, se eu posso assim dizer, sobre a nossa direção. Mas, na verdade, o grande poder que podemos exibir no mundo espiritual, que é aquilo que nós podemos levar, são as nossas conquistas morais. É isso que esse capítulo resumidamente fala, para que nós possamos entender a grande necessidade de construirmos esse reino dos céus já hoje mesmo, através de nós mesmos, para que ele possa se exteriorizar aonde quer que nós possamos estar. Agradecemos por essa lição que o Evangelho nos traz e agora vamos frutificar a nossa água. Impomos as nossas mãos, jorrando as nossas melhores energias para essa água previamente preparada para ser magnetizada, e também pedimos aos benfeitores espirituais aqui presentes que possam jorrar bálsamos, lenitivos, os remédios necessários, para que quando nós dessa água utilizarmos, possamos curar os nossos males físicos, mas principalmente os nossos males espirituais. Graças a Deus. Faremos a nossa prece de encerramento, elevando os nossos pensamentos ao Mestre amado Jesus e aos benfeitores que aqui vieram nos auxiliar nesse estudo, por tudo aquilo que o Evangelho traz como luz aos nossos espíritos. Que possamos sempre nos integrar de corpo e alma a esses estudos que farão toda a diferença na nossa caminhada evolutiva, nessa grande escola em que nos encontramos terra. É assim, querido Mestre Jesus, que profundamente agradecidos pelas oportunidades que temos, te pedimos permissão para dá-lo por finalizado, dizendo juntos, graças a Deus. Não é a prática do Evangelho no lar que muda as nossas vidas, e sim a mudança da nossa conduta, do nosso modo de pensar e agir. Muita paz.